Uma pergunta aí, agora, né, vocês falaram que o livro vai ter audiodescrição, que eu achei muito bacana. Com certeza, viajando o mundo aí, vocês se depararam com muitas dificuldades e diferenças, né? Não só essas que a gente fala aqui, né, que a gente está incluindo, mas muitas dificuldades e diferenças de culturas, de pessoas, de acessibilidade, enfim. Quais foram as que mais impactaram vocês, assim, essas diferenças que vocês identificaram nas viagens? O que vocês mais aprenderam com essas diferenças? Eu acho assim, o que a gente conseguiu, eu acho, e até por uma... a gente está no mundo, a gente precisa se equilibrar ele, né? Então, acho que a gente desenvolveu, ao invés de aprender, eu vou usar a palavra desenvolveu a capacidade de procurar diminuir o gap entre as diferenças, por exemplo, entre nós e as pessoas, né? E como é que nós procurávamos fazer isso, né? Através da forma de se comportar, né? Através da forma de se vestir, através da forma de conversar, de se aproximar das pessoas, né? A gente procurava diminuir essa distância, né? Por exemplo, viajando na África, onde a gente passou num dos países mais pobres do mundo, como a Tanzânia, a própria Etiópia, o Malawi, o Congo, nós procurávamos nos vestir como as pessoas se vestem, jamais a gente estaria vestindo um paletó, né, um terno, estando ao lado de pessoas que malmente conseguem ter uma roupa para usar durante o mês todo, né? Então, assim, a gente tenta aquela questão até da própria neurolinguística, né? Assim, de se aproximar das pessoas em coisas sinestésicas, sabe? Coisas que é difícil de você explicar, mas que as pessoas sentem, né? Puxa, esse cara está vestido como eu estou, né? Ele não é diferente de mim, né? Quando a gente, por exemplo, quando a gente foi para a Europa, já foi um choque. A gente passou 11 meses na África, de repente cruzamos para a Espanha, Itália, países que já a cultura já é bem diferenciada, inclusive na forma de se portar e se vestir. A gente já tinha também que se comportar de forma diferenciada, senão a gente é um peixe fora d'água, né? Essa é uma forma assim que a gente aprendeu ou desenvolveu, né, para tentar equilibrar e diminuir essa diferença, né? Pelo menos entre nós e as pessoas, né? E É uma Michele, constante adaptação, né? Porque você está o tempo todo tendo que se adaptar e se readequar, né? Porque mudou uma fronteira, às vezes mudava completamente, né? Então, acho que essa é uma habilidade que a gente desenvolveu muito, de se adaptar e se readequar sempre ao meio, às pessoas, em tudo, né? Língua, tudo, né? A Michelle, por exemplo, ela pode contar melhor. Em vários países ela teve que usar o hijab, que é um lenço sobre a cabeça, que ela só podia mostrar o rosto e as mãos, mais nada do corpo, né? A Michelle essa era uma pode falar um pouco pergunta sobre que eu isso. ia fazer para a Michelle, né? Porque a gente sabe que para as mulheres isso é ainda mais impactante em alguns países, né? Essa questão da adaptação à cultura, da vestimenta especificamente, né? Mais do que uma questão de conexão, é uma questão de respeito à cultura, né? Eu também queria te ouvir sobre como foi essa experiência, assim, de ser mulher em alguns países tão restritivos. A gente saiu super cru, né? Eu digo que quando a gente partiu na nossa primeira viagem, a gente era bem inocente e bem cru em relação ao mundo, né? Então, a gente, antes de sair de casa, a gente nem pensou nessas coisas. Poxa, a gente vai ter que se vestir conforme uma cultura. Isso tudo foi um aprendizado, né? Que você vai, às vezes, errando, cometendo erros, mas que daí você vai aprendendo com esses erros na estrada, né? Na prática mesmo, né? E a gente teve um bom período no Oriente Médio, né? Em países ali, Paquistão, Irã, Turquia, Síria na época, né? Jordânia, ali o norte da África também são muitos países islâmicos, né? O Irã foi um dos que a gente mais sentiu porque o islamismo ele não é apenas uma religião, mas ele faz parte do governo, né? O governo é islâmico. Então, as leis todas são regidas pelo islamismo. Então, eu era obrigada, por lei, a usar o hijab, né? Eu poderia ser presa se eu andasse na rua com meus cabelos à mostra, né? Eu tinha que usar as roupas soltas, né? Não poderia pulso, o tornozelo, são partes muito íntimas da mulher, então a gente não pode mostrar as curvas do corpo, nada, né? Eles não exigiam a burca, a maioria das mulheres usava burca, mas
né? Eu tinha que usar o hijab, mesmo no carro, às vezes era super calor, a gente pegou ali, era uma região desértica, no Paquistão pegamos até 50 graus, e eu tinha que estar toda coberta, assim, com tipo, né, o lenço aqui, que faz tipo um cachecol, e mesmo no carro eu não poderia tirar, eu sempre tinha que estar usando, né? Mas isso a gente se adequa, né? Faz parte, e eu acho que isso que é o importante da viagem, o respeito também com essas culturas, né? Porque se você não respeitar, você não vai conseguir ter o respeito deles, a interação com os locais, você já está dando um passo para trás, que nem o Roy falou, né? Nessa conexão, né? Mas a gente vem de um país tão liberal, né? Richard, eu sei que tu tem uma pergunta ali, mas eu preciso fazer essa pergunta. Vai tranquilo, pega teu gancho. Eu preciso fazer essa pergunta porque a gente vem de um país tão liberal, né? Em que aqui a gente, de um certo modo, com relação à nossa imagem, com os nossos corpos, ainda que a gente viva tantas diferenças, né, nos meios corporativos, na sociedade, de direitos, de condições, enfim, a gente vem de um país muito liberal. O quanto isso bate com os teus valores, assim, né, Michelle? Chegar e tu te impactar, assim, o quanto é chocante. A gente sabe que é a cultura dessas mulheres, a gente tem que respeitar que seja a cultura delas, elas se criaram naquilo, elas muitas vezes, a maioria delas entende que aquilo é o correto e nem se sente atacada por isso. Mas pra gente é tão diferente, né? O quanto isso também bate com os nossos valores de vir de um espaço em que é bem mais liberal, em que a gente luta por mais liberdade ainda e se deparar com um espaço em que a liberdade ela é tão restrita, né? Sim, ó, foi sofrido, foi bem difícil, sendo quando eu deixei ali o Irã, né, cruzamos da fronteira do Irã para a Turquia, que a Turquia, apesar de ser um país muçulmano, eu teve que me vestir mais moderadamente, eu não precisava usar o véu, né, e o militar falou, você pode tirar o véu, eu vibrei, né, porque para mim isso lá foi mais ou menos uma prisão mesmo, né, que nem você falou, a gente é acostumada a se vestir do nosso jeito, né, ter essa liberdade de expressão na roupa, na vestimenta, né, e elas ali não, e eu sofria muito, porque era um mundo realmente masculino, né? No Paquistão, por exemplo, no Irã, a gente via mulheres nas ruas com as burcas, até elas conversavam, né? Interagiam assim com a gente. No Paquistão, ao contrário, eu era a única mulher em público, assim, a única mesmo, né? E eu usava o véu, o hijab, para me resguardar mesmo, porque as pessoas assediavam. Na Índia, eu fui muito assediada, mesmo com o Roy do meu lado, eles vinham e me olhavam de cima a baixo. E para a gente é difícil, porque você, né, que nem a gente vem dessa cultura com respeito, né? Apesar de que aqui também, às vezes, não tem também tanto respeito, né, com as mulheres. Mas é difícil, né? E você não poder se expressar e não poder fazer nada, né? É uma cultura milenária, é difícil a gente chegar do nada lá e interferir, né? É uma coisa que você vai ter que ir construindo de pouquinho em pouquinho. Você não consegue chegar lá, eu, a Michelle e o Roy, e conseguir mudar isso, né? A gente tem que começar com um pouquinho em pouquinho, né? É difícil, a gente sofre, né? Vendo na Índia as condições das mulheres, na verdade, não só em questão das vestimentas, mas elas não têm os valores mesmo, não têm o reconhecimento. Nós vimos mulheres na Índia construindo, asfaltando as estradas manualmente, picando brita na mão, e elas ganham lá $1 ou praticamente nada pelo esse trabalho delas super árduo, né? Elas não são reconhecidas na sociedade, praticamente não são nada, né? É bem difícil você estar vendo isso tudo diante dos seus olhos, né? Mas, assim, a viagem é interessante que ela nos dá consciência disso, né? Às vezes a gente está vivendo aqui no nosso mundo, né? Que parece, assim, tão igualitário, tão perfeito, a gente nem sabe o que se passa no outro lado do mundo. Então, essas duas viagens, assim, nos deram uma percepção do que é o mundo muito grande, uma consciência, né, disso tudo, né? Uma baita palavra, né, Michelle? E eu não consigo, eu aqui como homem, não consigo falar do lugar que você ou que a Eduarda fala, né, enquanto olha uma mulher sendo vista desse formato, ou tendo que estar num país 24 horas, né, utilizando lá, protegendo o pulso, protegendo o cabelo, ou nem indo a público, inclusive, né? Sim. Eu não consigo estar neste lugar, né, para sentir o que vocês sentem, mas eu posso dizer que o meu véu, né, é isso aqui, né? A máscara, né? Então, talvez não, né? Eu vou vibrar também um dia que a gente puder estar em ambientes públicos sem a necessidade de máscaras. Para mim vai ser minha vibração. Mas eu quero emendar essa fala que você trouxe agora, Michelle, enquanto olhar para
Diferença que para nós é uma coisa tão comum, né? Uma mulher, as mulheres conquistando e podendo lutar. Eu acho que esse é a grande diferencial. As mulheres podendo lutar para conquistar seu espaço. Talvez não tenham o que é de direito ainda, mas podem lutar. Lá não pode, né? E é cultura. Quando a gente se depara, olhando aqui, vamos pegar esse seu livro 1, né? Algumas imagens aqui de pessoas se automutilando, né? Aqui nas costas, aqui na... que eu posso também fazer uma paráfrase, um paralelo com as mulheres precisando utilizar lenço e protegendo. É um tipo também de automutilação, posso assim colocar. Qual que é o mindset, é o jeito de pensar, né, que vocês têm que se desenvolver para pensar, para olhar para essas culturas e conseguirem conviver com essas realidades, inclusive conseguir fotografar, né, essas realidades tão diferentes da que vocês têm aqui no Brasil? Aceitar. Eu acho que é simples assim, né? Você, na verdade, assim, né? Esse crescimento, esse aprendizado, ele vai indo aos poucos, né, Richard? Eu costumo dizer assim, as pessoas, puxa vida, vocês, como é que foi muito difícil na primeira viagem, muito mais fácil na segunda, porque vocês já tinham experiência, mas é que a experiência, em todos os sentidos, em tudo que se possa imaginar, ela vai indo de pouquinho em pouquinho, dia a dia. Então, não é que no final da primeira viagem é que nós passamos a ter experiência. No final da primeira semana, a gente já estava um pouquinho melhor do que na semana anterior, e assim vai crescendo, né? E você vai aprendendo a se adequar, você vai aprendendo a lidar com esses sentimentos, com as saudades de casa, né? Com as diferenças, com tudo isso. Você vai se adequando ao mundo, né? De pouco em pouco. Então, assim, você vai aprendendo a aceitar certas coisas, por mais que nem todas você acha que é correto, né? Que você acha que aquilo é certo fazer. Mas que você... serem os teus. O Roy tem uma história muito legal que, na verdade, quando a gente chegou na Índia, nós despachamos o nosso carro para a Índia de navio. Ele foi da Malásia para a Índia de navio, nós voamos. Chegamos um pouco antes lá e chegamos em Chennai, que é uma cidade lá de 4 milhões de habitantes. 7 milhões de 7 habitantes. milhões de habitantes na Índia, um caos. E tínhamos que achar um agente para liberar o nosso carro do porto, naquele caos. E chegou nós dois lá, eu acabei ficando no hotel e o Roy saiu, achou uma agência e ele estava todo dia com esses agentes, indo no porto, tratar da liberação do nosso carro, né? Para a gente poder liberar ele no porto e poder circular na Índia com ele, né? Que levou 10 dias, mais ou menos, para liberar o carro. E daí, essa história que vocês iam no carro, porque sempre para ser tudo muito rápido, né? Para agilizar o processo, às vezes eles pegavam umas marmitas, porque o Roy ia numa vanzinha, né? Aí vocês pegavam umas marmitas para ir comendo no caminho, né? E os indianos contam a história que o Roy vai contar melhor. Aí duas coisas que foi super interessante nesse caminho, né? Porque lá primeiro eles comem com a mão, né? Agora você imagina uma marmita, tipo essa nossa marmita que vai um pouquinho de arroz, feijão, carne, salada e tal. Algumas comidas você consegue pegar na mão, e o arroz com molho, né? Então a primeira quebra de paradigma era comer uma marmita numa van em movimento, chacoalhando tudo. Aí todos os indianos que estavam nessa van, eles estavam rindo, nossa, se partiam de rir, porque eles comeram super rápido, né? E eu não conseguia, né? E eles fazem com a mão, assim, eles conseguem fazer uma espécie de uma colher, e eles comem quase sem sujar as mãos. Eu já estava tudo sujo, né? Já estava tudo lambuzado, né? Porque aquela van passava em buraco, as estradas são ruins, né? Não tinha como esconder que era forasteiro, não tinha como esconder. Exatamente. Então, assim, esse primeiro sentimento foi super positivo, da diferença, um aprendizado, né? Mas quando todo mundo terminou de comer, eles abriram a janela da van e jogaram a marmita com o resto de comida para fora. Os garfos, uma garrafa PET de Coca-Cola, jogaram para fora da janela, os copos plásticos jogaram para fora da janela, e eu fiquei em choque, né? Eu falei, não, pode deixar aqui a minha, eu não quero que vocês joguem. Não, ele pegou e tirou da minha mão e jogou para fora, né? Eu só olhei assim, né, pela janela, assim, ainda vi aquilo tudo jogado no chão, assim, e, claro, isso era no começo da Índia, né? Você não entende, né? Puxa vida, jogar no lixo, por que eles não esperaram para chegar no porto e jogar no lixo?
Agora, com o tempo na Índia, que nós ficamos mais ou menos 2 meses na Índia, a gente foi entendendo da dificuldade das pessoas do tratamento do lixo. Você acha que você acha uma lixeira na rua? Não existe. Não tem infraestrutura, Então, assim, né? não tem a infraestrutura para que as pessoas possam ter o compromisso de manter a cidade limpa. Então, assim, uma coisa meio que puxa a outra, né? Não sei se serve como desculpa, mas como a Michelle falou, são, são países milenares, não é como nós que temos 500 anos, eles têm milhões de anos, né? Então, assim, você vai querer mudar em um dia, dizer que esses caras não podem fazer isso, você já vai estar batendo de cara com uma cultura, com uma... Sabe, isso já é muito chocante, né? Você primeiro precisa... Opa, peraí, eu vi que ele fez uma coisa de errado, mas calma. Vamos primeiro analisar o ambiente que esse cara está. Será que ele tem onde jogar o lixo dele? Né? E nisso a gente tem que olhar em todos os aspectos, não só nessa questão da tratativa com o lixo, mas em todas as coisas, né? Puxa, por que isso funciona assim e não assado, né? Você tem que olhar o entorno e não simplesmente naquela ação de jogar o lixo na rua, né? Julgar, puxa, como é que os pais deles ensinaram isso? Isso já vem de muitos anos e você não consegue simplesmente falando para aquelas pessoas como tem que ser, né? A coisa e aí, né, Roy, tu traz uns exemplos, e esses exemplos eles estão esdrúxulos, né? Tu olha, é uma situação muito concreta. Pega, pum, toca pela janela o lixo. Ou ali no outro país, no Paquistão, né, que dá para tirar o lenço, a mulher tem que andar, não pode mostrar o pulso. Então, são formatos que eles são muito cartesianos e concretos, né, de diferenças de cultura do que a nossa, mas que eu digo que no nosso dia a dia, aqui no Brasil, né, quantas situações, né, que a gente passa e que a gente age sem empatia. Para mim, o que fica dessa fala toda, desse respeito enquanto cultura, né, que é aceitar a cultura, é agir com empatia, que é não simplesmente olhar o fato que está acontecendo, mas o que está por trás daquele fato, o que ocasionou o fato, qual que é a consciência e o preparo que aquele indivíduo tem, né, para essa coisa, para essa ação, vale tanto na automutilação quanto em diversas culturas, né, e me parece, ou para mim fica, que é o respeito, assim, em relação às culturas, né, que esse aceitar é o se despir do preconceito. Você falou muito legal da empatia, né, que é se colocar no lugar da pessoa, né? Por exemplo, exatamente falando desse lixo aí, para ficar bem legal esse exemplo, né? Se coloca no lugar do cara, né? Puxa vida, peraí, eu vou então procurar um lugar para colocar esse lixo. Tem, nós né? tivemos essa dificuldade. Nós tínhamos a nossa sacolinha de lixo, acumulava ali no carro, a gente achava um depósito e ia deixando o nosso lixo. Mas na Índia aconteceu isso. Nós acumulamos, aquele lixo começou a já ter cheiro ruim. E cadê o lixeiro? Cadê o lixeiro? Chegou uma hora que a gente teve que fazer a mesma coisa com eles. Abriu a janela do carro e pôs o lixo para fora. Não assim, né? A gente colocou onde já existia mas simplesmente não um era acúmulo de lixo, né? Lugar, mas era um acúmulo de lixo, né? A gente se sentiu muito mal, mas a gente também não achou essa infraestrutura para, né, para suprir essa necessidade que a gente tinha. Já ao contrário, na Noruega, a gente voltava, às vezes, com o nosso lixo de volta, porque eram tantas opções de lixo reciclável que a gente não sabia como separar. Aonde colocar. Aonde colocar. Daí eu voltava para o carro, eu não sei, acho que eu vou colocar errado, trouxe o lixo de volta.